galera, aqui quem fala, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, galera, nós vamos reagir. E se o Brasil voltasse a ser uma monarquia, ou ainda fosse uma monarquia, do DGP Mundo. Mas antes, deixe seu like, se inscreva e bora lá! Este é um vídeo do canal DGP patrocinado por OneFootball, aplicativo de futebol onde você pode encontrar tudo em um só lugar. Na página inicial do app você escolherá seu time favorito, no meu caso, Vasco. Já na tela seguinte você poderá escolher os campeonatos que seu time favorito está participando e receber todas as informações. Na tela principal você encontrará notícias diversas relacionadas ao mundo do futebol, tudo em uma interface limpa e intuitiva. Se achar uma notícia interessante, basta clicar e segurar por alguns segundos, e já poderá compartilhar com seus amigos em suas redes sociais como WhatsApp, Facebook, etc. Um recurso muito útil para se manter atualizado e até zoar os amigos. O app não se restringe apenas ao Brasil, você pode encontrar campeonatos de seus times favoritos de outros países e acompanhar competições como a Champions League. Além disso, você poderá ver a tabela e resultado de jogos que já aconteceram, apostar em um time que você acha que vai ganhar e até acompanhar as transferências. Tudo isso em um app gratuito disponível para Android e iOS. O link para o download estará na descrição do vídeo. E se a monarquia nunca tivesse acabado? O que poderia ter acontecido? E como poderia ser o Brasil nos dias atuais? Bem, antes de começarmos, é importante salientar que esse vídeo será apenas uma interpretação minha de como poderia ter sido o Brasil se ele continuasse sendo uma monarquia. Obviamente você pode ter uma visão diferente, então espero que entendam e, claro, deixe sua interpretação ou crítica Peraí, o que? O cara deu uma escrever, vamos voltar logo. da minha nos comentários. Bem, o Império do Brasil acabou em 1889, quando a República foi proclamada. Dom Pedro II foi obrigado a deixar o país e morreu 2 anos depois em Paris. Mas e se isso nunca tivesse acontecido? Bem, primeiro, a monarquia já estava muito fragilizada naquele tempo. A população em geral gostava de Dom Pedro II como líder, mas como ele não tinha filhos homens, a sua sucessora seria a princesa Isabel. Naquele tempo, muitas pessoas não gostavam muito da ideia de ter uma mulher como líder do país, pelo menos no Brasil. Além disso, a princesa Isabel era casada com o Conde D, da França, e os brasileiros em geral não gostavam muito dele, e tinha receio que um estrangeiro fosse controlar o país. Sobre a questão da escravidão, esse provavelmente foi um dos maiores erros do Império do Brasil, a demora para abolir a escravidão. Eles deveriam ter feito isso ainda na independência, como Dom Pedro I queria. Porém não fez, pois muitas pessoas de importância não queriam, e isso poderia significar o fim do país como uma união. Ou poderia acontecer como aconteceu nos Estados Unidos, uma guerra civil entre as partes a favor e contra a escravidão. Quando a princesa assinou a Lei Áurea, muitos donos de escravos ficaram furiosos e viraram republicanos de última hora, e ajudou a dar um fim no Império. 5 e 3. Bem, mas e se isso não tivesse Não, acontecido? Novamente. Bem, então Dom Pedro 5 e II 13. inevitavelmente iria morrer e sua filha iria assumir o trono. Em 1899 começa a Guerra do Acre, ou Revolução Acreana. Ela aconteceu pois vários brasileiros do Nordeste começaram a migrar para essa região em busca de borracha. No fim, eles acabaram se revoltando e depois a região passou a pertencer ao Brasil. Isso provavelmente aconteceria, já que essa migração de brasileiros para a região já era antiga. Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. E aqui temos algo interessante. Em que lado o Brasil estaria? Bem, ele poderia continuar ajudando os aliados, com suprimentos e até declarando guerra contra a Alemanha por sua parceria com a Inglaterra e a ligação direta com a família na França. Ah, Betina, aposto que só chegou no 1 milhão. Talvez o Brasil pudesse ter feito uma espécie de aliança com a Alemanha e a Áustria-Hungria. Tudo isso é possível. Se o Brasil se aliasse com os impérios centrais, poderíamos ter uma grande mudança na história mundial. Aqui temos algo interessante. A princesa Isabel morreu em 1921. Porém, isso poderia ser diferente se ela tivesse se tornado imperatriz. Mas deixando isso de lado, seu sucessor seria Dom Pedro de Alcântara. Porém, ele acabou se apaixonando por uma condessa tcheca. Como ela não era nobre, Isabel não aprovou o casamento e se ele insistisse, perderia direito ao trono. Como ele acreditava que o Brasil nunca voltaria a ser uma monarquia, ele acabou se casando e o direito ao trono passou para seu irmão Luís de Orleans e Bragança. Por isso temos 2 ramos no Brasil, o de Vassouras, o ramo oficial, já que Dom Pedro de Alcântara renunciou, e o de Petrópolis, que são os descendentes de Dom Pedro de Alcântara. Mas vamos pensar bem. Se o Brasil tivesse continuado sendo uma monarquia, provavelmente Pedro de Alcântara nunca teria conhecido sua esposa, ou não se casaria com uma não nobre. Isso também vale para os outros descendentes. Então, provavelmente, o imperador do Brasil não seria Dom Luís de Orleans e Bragança. Mas para o nosso vídeo, vamos imaginar que isso aconteceu. Pedro de Alcântara renunciaria ao trono para se casar. E quem seria o próximo imperador do Brasil?
Bem, ele seria Dom Pedro Henrique, neto da Isabel, já que seu pai havia morrido um ano antes. Em 1929, acontece a Grande Depressão, que afetou a maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil. O Brasil provavelmente ainda seria agrário e, assim como na República, daria os primeiros passos para a industrialização, já que o mercado do café, que era a grande força do Brasil, tinha sido muito afetado com a Grande Depressão de 29. Em 39, estoura a Segunda Guerra Mundial. Em nossa linha do tempo, o presidente Getúlio Vargas tinha certa admiração pelo modelo nazista. Então os Estados Unidos acaba dando um ultimato no Brasil, para que ele entre na guerra contra a Alemanha. No Brasil Império, o Brasil provavelmente ficaria neutro ou entraria mais cedo e forte na guerra. Após o fim da Segunda Guerra, o mundo estaria dividido em dois: o mundo capitalista e o mundo comunista. A América do Sul em geral era um ótimo alvo para os dois, já que apesar de capitalista, o continente não era totalmente decidido. Mas isso não seria grande problema para o governo imperial. Geralmente os governos monarcas são bem conservadores e não iriam cogitar a hipótese de um socialismo, até porque isso significaria o fim da monarquia. Porém, o grande problema seria as revoltas internas. Províncias que talvez gostassem mais dessa ideia poderiam tentar se separar para tentar a forma de governo, e eles seriam apoiados pela União Soviética. Isso poderia ser um grande problema para o Brasil, mas nada incontrolável. Nesse tempo, se o Brasil fosse firme na decisão do capitalismo desde o início, ele teria dado um grande salto em relação ao nosso Brasil, pois tudo continuaria nos conformes. Episódios como a Era Vargas e o regime militar não teriam acontecido. No caso, também não teríamos as estatais, como Petrobras, Vale, entre outras, além de várias regulamentações que aconteceram na Era Vargas. Em 1981, Dom Pedro Henrique morre, e quem assumiria seria seu filho, Luís Gastão de Orleans e Bragança. Galera, eu vou parar por aqui, vou fazer a segunda parte, mas sério. Meu avô nasceu em 1948 ou foi 1950. Mas deixando de lado, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like e fui. Tchau!